Também foi precedido a esse encontro, né, a partir dos nossos núcleos, né, os nossos núcleos descentralizados, os NUCREs, né, que nós temos, e as seccionais também, né, esse debate também, como uma etapa preparatória para essa etapa estadual. Então, é importante a gente também trazer isso, dizendo que há um avanço, aí, uma continuação, né, nessa deliberação do conjunto Cefes-CREs. Bom, só para a gente explanar aqui, né, as palestrantes terão de 35 minutos aproximadamente para suas falas, né? Depois a gente vai abrir um bloco de perguntas, né, para a gente trocar um pouco com as palestrantes, né, que vai ser de 2 minutos cada intervenção. E aí a gente vai fazer as inscrições aqui, né? Vocês podem dar seu nome aqui para a gente e a gente começa a debater. Para iniciar, então, essa fala, eu passo a palavra para Priscila. A Nívia vai falar. Vou apresentá-la, então. A Priscila Fernanda Gonçalves Cardoso. Ela é assistente social, mestre e doutora pela PUC São Paulo, professora do curso de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Unifesp. É coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Ética e Trabalho Profissional. Passo, então, a fala. Bom dia a todas e todos. Quero inicialmente agradecer o convite, né, para estar aqui nessa mesa, mas na figura, né, da nossa presidente do CRES, a Kelly. Mas eu queria, além de agradecer esse convite, e já tive a oportunidade de falar isso para ela, agradecer a forma carinhosa e respeitosa como ele foi feito, né? Eu estou com uma bebê de 9 meses, que daqui a pouco está aparecendo por aí, e que me coloca um momento de vida, né, diferente. E é muito engraçado ver como a vida muda, né? E ela muda internamente e externamente. E alguns convites param de chegar, ou porque entendem que não, nesse momento você não pode fazer essas coisas, né, determinando o nosso lugar como trabalhadoras nessa sociedade, ou chegam de uma maneira a não reconhecer também a especificidade desse momento. Então, a Kelly fez esse convite de uma maneira muito carinhosa e muito respeitosa, já anunciando e sabendo do momento, né, que eu estava. E aí a gente também combinou uma coisa que eu queria já aqui adiantar para vocês, e acho que a direção do CRES teve todo esse cuidado. Eu amamento em livre demanda, então possivelmente tenha que em algum momento me retirar da mesa para amamentar, né? Mas estarei aqui com vocês, tá bom? Então peço licença caso a gente tenha que ter esse momentinho aí da amamentação, tá bom? Bom, queria também avisar que quando esse convite foi colocado, eu falei, gente, mas não, eu não posso estar nessa mesa, eu não sou estudiosa dessa política, não trabalho nessa área, né? Mas aí o convite foi muito claramente explicitado para que eu trouxesse aqui uma reflexão sobre o conservadorismo, né, e os impactos do conservadorismo nas políticas sociais hoje. Então, eu vou tratar aqui, já conversei um pouco com a minha colega aqui de mesa, essa perspectiva, né, o conservadorismo. Mas achei importante, às vezes a gente fala do conservadorismo e parece que a gente está falando de um ente abstrato que está pairando sobre a sociedade, né? Então, achei importante que a gente pudesse tratar um pouco aqui dos elementos centrais do pensamento conservador, como hoje eles são retomados, né, não só no Brasil, mas mundialmente, e têm impactos do ponto de vista das políticas, do ponto de vista das instituições, mas também do ponto de vista da nossa atividade como assistentes sociais, né? Então, tentar concretizar um pouco o que a gente fala ao falar do conservadorismo, né, que parece sempre uma coisa externa, uma coisa que não nos atinge e algo que não está presente na nossa categoria. Está, né? E aí a minha fala, então, vai transitar um pouco por aí.
Eu sempre tenho dito, nos espaços aí onde eu estou, e também no livro que eu publiquei, assim, a minha preocupação com a gente chamar tudo de conservador. Então, não tem a mesma perspectiva teórica que a gente tem, é conservador. E tudo vira conservador e a gente não entende realmente, né, o que é o conservadorismo. Então, eu trouxe aqui só para situar para a gente. Quando a gente está falando do conservadorismo, a gente está falando de um pensamento político que tem um surgimento num determinado tempo histórico, né? Portanto, uma postura política e ética que surge no século XVIII em contraposição às revoluções que marcaram este século, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Apresentam, né, revoluções que apresentam o rompimento com a tradição, né, e esse tipo de pensamento se contrapõe à ideia dessas revoluções. Tem como um dos seus grandes expoentes o Edmund Burke, um inglês, que não era um teórico, né, era um político na época, e que escreveu discursos, panfletos, cartas, mas que é uma das grandes referências desse pensamento, sistematizou, em grande medida, esse pensamento. E quais elementos centrais estão presentes? E aí, vejam, eu estou falando de escritos e de um posicionamento que está lá, em 1700, 1800. Né? E vou trazer aqui alguns dos elementos, mas vamos perceber o quanto eles ainda estão presentes na nossa sociedade e têm se colocado, no que eu acredito, num momento de radicalização da defesa desses elementos. Bom, primeiro, a ideia, né, do conservadorismo parte da defesa da tradição. E o que se entende como tradição? A defesa da experiência vivida, do passado, como algo mais importante do que o presente. Né? Porque a ideia é que o conhecimento advém da vivência, da experiência, simplesmente, e não da reflexão. Né? Como defesa dessa tradição e de tudo que é a ela ligado, estão a defesa da autoridade, da hierarquia, da ordem, da disciplina e da repressão. Tudo isso em nome da defesa da propriedade privada. Né? Então, são formas da defesa da sociedade privada e das instituições como a igreja e a família, que são entendidas como instituições centrais na vida em sociedade. Instituições que tinham um grande peso no feudalismo, né, e que são defendidas nesse momento em que a Revolução Francesa traz novos ideários. A autoridade é concebida como uma cadeia de hierarquias. Né? Nesse sentido, a família tem um papel primordial pela ordem moral na defesa, de novo, da propriedade privada. Ora, onde está o centro da ideia da herança, né? Nessa defesa da família. A sociedade é vista como algo natural, portanto, as desigualdades são essenciais, assim como na natureza. Né? Essa natureza também é hierarquizada e, assim, é pensada a sociedade. Aqui está, por exemplo, o pilar de a crítica a um dos pilares da Revolução Francesa, que é a defesa da igualdade. Né? Nessa perspectiva conservadora, coloca-se a defesa do contrário, da desigualdade como algo importante para a vida em sociedade. Né? O Estado e a sociedade, dentro dessa ordem natural, são entendidos como criações divinas e seguem, portanto, leis eternas que não devem ser modificadas.
estão na natureza e devem ser seguidas, né? Nas palavras de Márcia Dávila, uma estudiosa do Burke, ela vai dizer: elas regulam a dominação do homem pelo homem e controlam os direitos e as obrigações dos governantes e governados. A sociedade é, portanto, desigual e hierarquizada, assim como a natureza. O Estado, como um legado de Deus, né, está ali para que as potencialidades humanas possam se efetivar. Então, vejam a concepção e o papel que o Estado tem nessa perspectiva política. O Estado é inquestionável. Se ele é um representante divino e está ali para defender que a sociedade viva harmonicamente, as suas leis também são inquestionáveis e suas ações são inquestionáveis, né? Os indivíduos têm entre si uma interdependência, porque a finalidade dessa sociedade é a cooperação. Uma cooperação entre desiguais que necessita de quê? De regras para que essa cooperação aconteça. Então, o papel da moral, né, nesse pensamento é um papel da construção de regras de enquadramento, de adaptação e de acomodação dos sujeitos nessa sociedade, para que essa sociedade viva a harmonia defendida, né? Os conflitos, portanto, são entendidos como existentes, mas devem ser dirimidos na busca por essa harmonia social com suas desigualdades. Nesse sentido, embora não esteja expresso assim lá nas elaborações do Burke, a gente pode entender que a questão social é vista como problemas sociais e problemas que estão colocados a cada indivíduo e não como a sociedade como um todo, né? Como se resolve? Através do enquadramento, da adequação, da correção, da cura dos desvios sociais. As lutas políticas e os movimentos sociais são compreendidos como uma desordem, como aquilo que está fora da ordem que seria natural dessa sociedade, né? Um trecho que a Lúcia Barroco cita num dos seus textos, do Comte, que é um teórico, né, positivista, que se apropria e que retoma o pensamento conservador, vai dizer o seguinte: o povo está naturalmente disposto a desejar que a vã e tempestuosa discussão dos direitos seja, enfim, substituída por uma fecunda e salutar apreciação dos deveres, né? Então, qualquer forma de luta pelos direitos, né, qualquer forma de expressão de movimentos em busca dos direitos é vista como uma desordem social. Eu, rapidamente, óbvio, trouxe aqui alguns dos elementos que estão colocados no pensamento conservador e quero lembrar, reforçar, de que eu estou falando de ideias defendidas em 1700, 1800. Parece familiar? Muito, né? São ideias que estão presentes, né, na atualidade, e eu acho importante e defendo a ideia de que nós não estamos tendo um neoconservadorismo, uma onda conservadora, como se essas questões não estivessem presentes na nossa sociedade antes. Elas sempre estiveram presentes. E é por isso que nós sempre defendemos um projeto de classe, porque esse projeto de classe tem que se contrapor a uma perspectiva que sempre esteve presente, que também é um projeto de classe, mas de outra classe, né? O que eu entendo que nós estamos vivendo é uma radicalização no sentido de ir à raiz da defesa desses elementos que sempre estiveram presentes como perspectiva, né, na nossa sociedade de classe. Portanto, né, nós não podemos supor que esse pensamento estivesse acabado ou morto, né? Nós podemos falar, talvez, de momentos, em termos de história da humanidade, de avanços e de retrocessos dessa perspectiva,
mas ela sempre esteve presente. E como isso afeta, então, e volto a dizer, só trouxe aqui muito amplamente esses elementos, porque eu acho que não caberia a mim ficar fazendo um aprofundamento aqui só teórico desses elementos, né? Eu quero fazer esse diálogo com o nosso trabalho profissional. Como isso afeta as políticas sociais e os direitos? Bem, primeiro eu preciso explicitar aqui que eu parto da convicção da importância da defesa dos direitos e das políticas sociais como espaço de tensionamento, como forma de garantia desses direitos. Nós sabemos, claro, que não são as políticas sociais que farão a transformação social. Mas é inegável, né, na minha compreensão, a sua importância para a nossa categoria profissional como assistentes sociais. Não somos nós, como assistentes sociais, que faremos a revolução. Eu falo isso toda vez que eu entro no primeiro ano lá para dar FHTM, os alunos me olham com uma cara de meu Deus, como você está falando isso? Que reacionária que você é. Nós viemos aqui para fazer a revolução e você está contando para a gente que a gente não vai fazer a revolução, né? Porque esse não é papel nem tarefa de uma categoria profissional. Esse é o papel ou a tarefa de uma classe, da qual nós fazemos parte. Mas nós não podemos perder a dimensão que o nosso trabalho profissional tem, né? E aí, nesse sentido, volto a dizer que acho que caminhamos muito nos últimos 40 anos na construção de um amplo campo democrático dentro da categoria, que hoje defende os direitos, né, como uma grande bandeira de luta dessa categoria. Claro que nós estamos falando aqui no âmbito da emancipação política, embora nós tenhamos como norte a emancipação humana, né? Eu creio que essa ideia está bem sintetizada numa citação da Elaine e da Ivonete, a Elaine Bering e a Ivonete Boschetti, na qual elas dizem sobre a política social. A política social, no contexto do capitalismo, em sua fase madura, não é capaz de reverter esse quadro, nem é essa a sua função estrutural. Contudo, levar as políticas sociais ao limite de cobertura numa agenda de luta dos trabalhadores é tarefa que todos os que têm compromissos com a emancipação política e a emancipação humana tendo em vista elevar o padrão de vida das maiorias e suscitar necessidades mais profundas e radicais, né? Então, quando a gente defende o direito à moradia, né? E eu, agora, vindo para cá, passei em frente aqui à praça, onde estão as famílias, né? Quando a gente defende o direito básico de moradia, de alimentação, nós estamos defendendo algo que, primeiro, é tão difícil explicar algo que é tão óbvio, né? É um direito básico que deveria ser de qualquer um de nós, né? de qualquer um de nós e de toda a humanidade. Não é? Mas defender isso na radicalidade de entender que uma classe trabalhadora que não tem que se preocupar com a sua moradia, com a sua alimentação, com a sua sobrevivência enquanto classe trabalhadora, tem condições, inclusive, de se preocupar, como elas dizem aqui, com necessidades mais profundas e radicais de uma transformação social. Não é? Então, compreendemos, não é, que as políticas como um processo, estamos compreendendo as políticas como processo e resultado de relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade civil no âmbito do conflito e luta de classes que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo, expressando-se como mecanismos de estabilização das relações sociais, segundo os interesses do Estado, e como forma concreta, e aqui as palavras de Asbeck, como forma concreta de acesso a bens, recursos, serviços e a um espaço de reconhecimento de seus direitos e de sua capacidade de cidadania para os usuários e a classe trabalhadora. Ou seja, novamente, aqui a ideia das políticas sociais enquanto um espaço de tensionamento, não é,
no qual a defesa dos interesses e necessidades da classe trabalhadora é fundamental. Ixi, já tô, eu estava assim, me avisa quando eu estiver no meio do meu tempo. Eu já estou no meio do meu tempo. Bom, ora, num contexto de radicalização do conservadorismo, com todos esses elementos que eu trouxe, nada mais natural, entre aspas aqui, do que o ataque aos direitos com as alterações nas políticas sociais, impingindo a estas políticas um caráter conservador e moralizador. Nada mais natural, entre aspas novamente, do que uma sociedade que legitima ações de repressão, enquadramento e justiçamento. Assim, gays, lésbicas, negros, transgêneros, religiões de matriz africana, comunistas, socialistas, presos, pobres, mulheres, usuários da política de saúde mental e usuários de substâncias psicoativas, população de rua, entre outros, são vistos como ameaças a serem exterminados com a repressão, a violência e a disciplina. Instaura-se a defesa em nossa sociedade de um justiçamento com as próprias mãos. Evoca-se a punição e o sofrimento. Há um reducionismo na maneira de enxergar a realidade e as relações sociais. Isso aqui é muito concreto, isso aqui não é pensamento teórico, não. Né? A Mauricléia citava aqui na mesa a Marielle. A gente está falando de expressões de ódio. A gente está falando do justiçamento, da repressão, né, do aniquilamento de ideias e de pessoas. Né? Quando a gente vê a situação, né, do que aconteceu aqui no prédio, que está a quarteirões de nosso, a gente escuta a parte da sociedade criminalizando e culpabilizando a própria população que viveu o desastre. Então, a população, não só o Estado, mas a sociedade legitima uma perspectiva, né, de culpabilização, de repressão e de disciplinamento. Se, como vimos há pouco, nessa perspectiva conservadora, um dos elementos centrais desse pensamento é que o Estado é um legado divino que deve, portanto, seguir as leis divinas, bem como a compreensão da sociedade como um ente que deve ser hierarquizado e desenvolver instituições e regras para a ordem, a disciplina, inclusive com ações de repressão, quando necessário, na busca da adaptação e da acomodação dos sujeitos, o que esperar desse Estado neoliberal, golpista, classista, no qual cada vez mais vemos a presença da defesa de valores conservadores? Obviamente, ações nessa direção legitimada pela sociedade. E aqui eu gostaria de me arriscar, embora, como anunciei no início, eu não trabalhe com essas políticas e nem estude essas políticas, mas gostaria de trazer alguns elementos sobre a política de saúde mental e a especificidade do trato aos usuários de substâncias psicoativas. É evidente o retrocesso após a reforma psiquiátrica e as diferentes políticas e ações que vinham sendo desenvolvidas na perspectiva da redução de danos. Políticas que tinham por fundamento o respeito à escolha e à liberdade, o estímulo à convivência familiar e comunitária, a despatologização dos sujeitos. Enfim, políticas que, com muita luta nesse tensionamento que nós entendemos que são as políticas sociais, tinham uma perspectiva de respeito aos sujeitos de direito. O que vemos como fundamentos dessas novas ações que ameaçam o SUS, a reforma psiquiátrica e a legislação de atenção integral à saúde dos usuários de álcool e drogas, baseiam-se nos elementos que traçamos inicialmente aqui. Claramente, são ações que pretendem expulsar dos olhos da sociedade, trancafiando ou anulando aqueles que são vistos como inadaptáveis, fora das regras, inadequados,
aqueles que são vistos como um problema sem solução aparente e, portanto, precisam ser banidos do convívio social. Parece duro falar isso, mas são esses os fundamentos que estão por trás dessa política, né? Falamos de uma política, portanto, higienista, moralizadora, que busca enquadrar os sujeitos em padrões morais de uma sociedade conservadora e classista, e o faz de que maneira? Violando direitos. A escolha política desses governos tem sido, em nível mundial e nacional, o proibicionismo, a chamada guerra às drogas, né? Que, na prática, faz o quê? Extermina os pobres, pretos e periféricos. Que, na prática, encarcera a população negra e pobre e encarcera a população usuária das substâncias psicoativas. Mas, de maneira alguma, acaba com o tráfico. Pelo contrário, alimenta a indústria do narcotráfico, né? Nós temos mania de série lá em casa, e nós assistimos todas as séries do Pablo Escobar. E depois a do Chapo. Se você vê, não é, a maneira de articulação do narcotráfico com os interesses burgueses e com os interesses norte-americanos, é grotesco, né, o quanto esse combate dito, essa guerra dita às drogas, na verdade, é a construção de uma indústria do narcotráfico, né? A outra escolha política tem sido o tratamento dos sujeitos como coisas, como objetos sem desejos, sem consciência, sem vontade, sem direitos. Ao nosso ver, uma limpeza étnica e de classe. O vergonhoso aumento das verbas destinadas às comunidades terapêuticas, foram 87 milhões aprovados neste ano, a aprovação de internações compulsórias, o aumento de verbas que incentivam o retorno dos hospitais psiquiátricos, em detrimento da continuidade de ações na perspectiva da redução de danos, do maior investimento nos CAPs e CAPs-AD, álcool e droga, e suas equipes interdisciplinares, demonstram claramente uma opção política e ideológica. E ela está calcada, no que eu entendo, numa perspectiva conservadora. Lá em Santos, né, eu sou de Santos agora, estou morando há 2 anos lá, nós temos um município, né, que foi precursor em muitas discussões do trabalho com saúde mental e com a redução de danos, né? E mesmo a instalação dos CAPs, que lá até eram chamados de NAPs, né, antes de serem CAPs. É uma confusão ainda da nomenclatura lá. Eles estão sendo destruídos. Você não tem novas contratações, você não tem apoio e infraestrutura, você não tem suporte à equipe que trabalha e que sempre desenvolveu trabalhos muito importantes, por exemplo, né? E aí você tem 87 milhões aprovados para as comunidades terapêuticas, que têm uma perspectiva, em geral, vinculada a associações religiosas, num caráter moralizador, né, e de enquadramento dos sujeitos a formas de agir de acordo com as regras e normas daquela determinada religião, né? Vejam, é uma opção política e tem que ficar clara como uma escolha política, né? Em 2013, na revista Inscrita, que é do Cefesa, número 14, ela está disponível online, inclusive todas inscritas, né, estão disponíveis online. A Cristina Brits, uma das estudiosas desse tema, né, no serviço social, já nos atentava para o que ela chama do canto da sereia, que eram as internações compulsórias. Nesse artigo, ela apresenta dados alarmantes de violações dos direitos em instituições privadas financiadas pelo dinheiro público. Vejam a gravidade das ações nessas instituições. Violação de correspondências, ausência de equipes profissionais,
condutas morais e religiosas como recurso de tratamento, castigos, violações físicas, torturas e imposições de credo. Tudo isso está no relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos em locais para internação de usuários de drogas, que é feito pelo Conselho Federal de Psicologia. Ela se refere aqui ao que foi feito em 2011. Assim, quero reafirmar aqui a importância de, mesmo na lógica do capital e nos limites da sociedade burguesa, da sociabilidade burguesa, defendemos com todas as nossas forças a emancipação política. Essa tem sido, historicamente, uma categoria de luta e resistência. E não podemos nos calar nesse momento de radicalização do conservadorismo. Se entendemos as políticas sociais como espaço de tensionamento, é fundamental que estejamos nos espaços institucionais ao lado da classe trabalhadora e de nossos usuários na defesa dos direitos. Mas, como eu já havia dito, né, no início dessa fala, creio ser importante também tratarmos ainda um outro aspecto na relação com o conservadorismo. Porque eu estou falando aqui do nosso papel enquanto categoria profissional ao enfrentamento de tudo isso que a gente tentou explicitar rapidamente aqui. Claro, né, que o conservadorismo está avançando nas políticas sociais. E sua cristalização está nas instituições. Mas também precisamos refletir sobre nós como sujeitos profissionais nesse processo. Né? Logo pela manhã, quando eu cheguei, conversava um pouco com a Elaine, né? E ela dizia uma coisa que eu acho bem interessante. A gente tem a mania de dizer, não, mas nós, assistentes sociais, temos um olhar diferenciado nas equipes interdisciplinares. Né? Esse olhar diferenciado não está dado a priori. Só porque somos assistentes sociais e temos o nosso diploma, já temos um olhar diferenciado. Isso é uma construção. Né? E pensar sobre o nosso papel neste cotidiano é fundamental. Sabemos de nossa histórica relação com o conservadorismo nessa categoria. Como diz a Carmelita, há 2 elementos que perpassam toda a história da profissão, com diferentes vínculos em cada momento histórico: o trabalho com a classe trabalhadora e o conservadorismo. Nessa história, tivemos cerca de 50 anos de uma ética conservadora hegemônica. Se nós pegarmos o nosso primeiro código de ética, se nós pegarmos lá os currículos das primeiras escolas de serviço social na década de 30, né? Pegarmos nosso primeiro código de ética de 1947, que uma das primeiras frases é o nosso compromisso com Deus. Né? Nós tivemos cerca de 50 anos de uma ética conservadora hegemônica. Mas pudemos fazer uma inflexão que 5 minutos, eu juro que eu vou... uma inflexão, né, na busca de uma ética emancipatória, que se expressa a partir do nosso Código de 82 e se consolida no Código de 93, que completa 25 anos esse ano. Né? Portanto, um tempo curto diante da história da profissão, mas um tempo de profundo amadurecimento enquanto categoria. No entanto, afirmar a hegemonia dessa perspectiva não garante a morte do conservadorismo no seio do serviço social. A profissão não é uma bolha. E, assim como na sociedade vemos o crescimento de posturas que assumem essa direção, na profissão também o vemos. Sabemos, como nos diz Lúcia Barroco, que não podemos eliminar o conservadorismo de forma absoluta, porque suas raízes estão além da profissão. Mas, profissionalmente, podemos aprofundar a sua crítica, criar formas de enfrentamento que enfraqueçam a sua permanência, recusar seus apelos moralistas, denunciar suas ingerências, alargando as bases democráticas e emancipatórias do nosso projeto. Há 2 semanas, eu recebi em casa, e vocês também devem ter recebido, o informativo do Cefes,
com a campanha do Dia do Assistente Social desse ano, né? E uma de suas matérias traz a reflexão sobre as faces de uma postura profissional conservadora. Para quem não leu, acho que vale muito a pena ler. Penso que pautarmos essa discussão é fundamental. E ela não é uma discussão que vem sendo feita radicalmente por nós, eu entendo. Porque mexer nisso é realmente um vespeiro. E por isso quero parabenizar aqui o Cefes por essa matéria estar nesse material informativo, né? Nós não podemos supor que a direção hegemônica da profissão e nosso código, por si, resolvem as questões do conservadorismo no serviço social. Temos a tarefa árdua e histórica de seguir debatendo, refletindo e nos posicionando. E, por isso, como uma antiga defensora dessa questão, eu não poderia deixar de trazer para essa mesa essa dimensão da reflexão, apontando algumas questões a quais devemos estar atentas em nosso cotidiano. É necessário estarmos atentas cotidianamente às nossas escolhas e posicionamentos, reconhecendo e enfrentando os próprios preconceitos que todas nós temos, em diferentes medidas, em diferentes dimensões, enfrentando os juízos de valores que fazemos e os nossos limites profissionais, o que requer de nós não culpabilizar o usuário e a família por sua condição, não moralizar nossa intervenção com ações que busquem o enquadramento e a correção dos indivíduos, mas buscar compreender suas realidades e complexidades. A gente ainda, muitas vezes, entende o usuário de substância psicoativa como o drogado, o indisciplinado, aquele que não tem... Ai, meu Deus, eu juro, eu estou terminando. Aquele que não tem interesse pela vida ou pelo que está fazendo, ou compromisso, né? A gente ainda entende a população que está lá num prédio ocupado como forma de resistência e de luta para a sua sobrevivência, como uma população que é vagabunda, que é não trabalhadora e que tem que ser criminalizada, né? É importante romper, portanto, o isolamento e o risco de sermos engolidos pelo cotidiano, garantindo momentos de troca e reflexão, como esses que a gente está vivendo hoje, né? Mas também lá nos nossos espaços de trabalho, com grupos de estudo, supervisão, participação em congressos e seminários, em espaços da academia, formação continuada e articulando-nos com outras categorias, movimentos sociais e usuários. É imprescindível resgatarmos nossa participação política nos mais diferentes espaços, retomando nosso papel enquanto profissão, na luta pela radicalização da emancipação política, o que implica também em nosso posicionamento cotidiano nas instituições que trabalhamos, na luta pelo acesso dos usuários a todos os direitos e a ampliação de sua participação política nesses espaços. Não é pouca coisa fazer isso, gente. Contrapormos-nos a um exercício profissional pautado numa perspectiva moralizadora. E, para isso, é fundamental nós ampliarmos o nosso repertório cultural, né? Eu entendo que há dois caminhos que nos ajudam muito, que são a praxis artística e a praxis política, né? A vivência dos espaços políticos nos traz a possibilidade de outros valores, de outros olhares, de outras perspectivas. E a vivência e o contato com a arte também nos coloca em contato com a nossa humanidade, né? E a possibilidade, portanto, de ampliar os nossos horizontes culturais. Não dá, gente, traduzindo em miúdo aqui, para trabalhar, voltar para casa, assistir a televisão na novela, no Jornal Nacional, ler a revistinha ou o jornal que a gente sempre está acostumado a ler, voltar no dia seguinte para o trabalho e continuar reproduzindo essa moral conservadora e essa perspectiva ideológica. Há que se criar espaços,
né, de respiro da vida, como a Agnes Heller nos diz, de suspensão da nossa cotidianidade. E eu estou falando aqui do lugar de mulher trabalhadora, mãe, companheira, que também vive todas as dificuldades de arrumar tempo para todas essas coisas, né? A vivência, portanto, dessa praxis política e artística é um grande caminho possibilitador dessa ampliação, pois sabemos que não se trata de seguir um código de ética, mas sim de incorporar como parte de nossa vida uma perspectiva ética que nos propicie uma vida feliz e repleta de sentidos diante de nossa humanidade. Por fim, que senão os dois aqui vão me matar, eu queria dizer que eu não vejo outro caminho senão o do posicionamento intransigente ao conservadorismo e o da luta pelo reconhecimento da alteridade com respeito. Gramsci vai nos dizer que a intransigência é não permitir que sejam adotados para alcançar um objetivo meios não adequados ao objetivo e de natureza diversa do objeto. A intransigência, segundo ele, é um atributo necessário do caráter. É a única prova de que uma determinada coletividade existe como organismo social vivo, isto é, tem um objetivo, uma vontade única, uma maturidade de pensamento. Pois a intransigência exige que cada parte em separado seja coerente com o todo. Nós, no nosso trabalho profissional, precisamos ser coerentes com a direção profissional que essa categoria vem construindo nos últimos 40 anos. Lutar contra a intolerância não é buscar tolerância. Nós não queremos ser tolerados. E sim garantir o respeito à divergência, ao debate franco e aberto, à nossa singularidade, buscando a possibilidade de uma vida repleta de sentido no reconhecimento da nossa humanidade. Assim, eu gostaria de terminar aqui minha fala com a leitura de um poema do nosso companheiro Mauriase, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: este é o nosso ofício, este é o nosso vício, cego, enlouquecido, visão por trevas tomada, insiste em apontar as estrelas, mesmo em noites nubladas. Ainda que seja por nada, insisto em apontá-las, mesmo sem vê-las, com a certeza que, mesmo nas trevas, escondem-se as estrelas. Sobre o ofício de construir estrelas e os riscos de verrugas, de Mauriase. Que possamos, então, alimentar as sementes da perspectiva emancipatória em cada uma de nós, recuperando o fogo da luta e resistindo intransigentemente e respeitosamente à tentativa conservadora de calar nossas diferenças e à luta por liberdade. Que sigamos nesse ofício de apontar as estrelas, mesmo em tempos tão sombrios. Encerro afirmando aqui o meu desejo de resistência. Resistência contra o conservadorismo, mas também a resistência em seguir sonhando e esperançando um mundo novo, onde eu possa ver minha pequena Maria e muitas outras Marias, Luca, vivendo suas potencialidades plenamente e compartilhando alegrias, afetos e amor em sua singularidade e na vivência de nossa humanidade de maneira repleta de sentidos. Obrigada. Obrigado, professora Priscila. Bom, gente, dando continuidade, então, à mesa, né, só para lembrar que a revista Escrita 14, que a professora se referiu, está à disposição também à venda ali atrás, para quem quiser adquirir, né? Dando continuidade, então, vou passar a palavra agora para a conselheira federal Elaine Pelaez, né? Conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, gestão é de batalhas que se vive a vida, 2017-2020. Ela também é especialista em saúde pública e avaliação de saúde pela Fiocruz, servidora pública federal no Ministério da Saúde e assistente social no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Com a palavra. Obrigada. Quero agradecer, primeiramente, né, aos meus companheiros de mesa aqui que estão na coordenação, a Priscila, né, saudá-la por essa fala
né, que nos propulsiona a crítica, a reflexão e a luta classista, né, que é importante. Dizer que facilita muito, né, fazer a minha fala após a sua, com tantos acordos. E agradecer ao CRES São Paulo por esse convite, dizer o quanto esse convite me alegra, né, não só por estarmos numa cidade sintetizando tantos retrocessos, né, tanto conservadorismo, e, ao mesmo tempo, mostrando a capacidade de resistência dos trabalhadores, né, mas também por ser o CRES São Paulo, né, um CRES com um posicionamento político, crítico, à esquerda e classista. Né. Assim como eu conversava mais cedo com a Priscila, né, de que não basta ser assistente social, né, para ter um olhar, o chamado olhar diferenciado, né, não basta ser uma entidade representativa do serviço social para ter um posicionamento desta monta. Né. O que vem fazendo do CRES São Paulo uma entidade representativa, né, de fato, dos trabalhadores e da classe, né, vem sendo os posicionamentos, e coincidiu, né, com o convite que vocês me fizeram, um momento de fechamento, né, de elaboração final do jornal do Cefes, o jornal que vocês todos devem ter recebido. Vou mostrar aqui a capa, tá, que vem com a capa da nossa campanha. E nesse jornal, né, quando a gente estava no fechamento lendo as matérias, uma das matérias que eu convido vocês a lerem, além da matéria que a Priscila já citou e de outras matérias que falam dos seminários que nós teremos, tem uma matéria, né, encaminhada pelo CRES São Paulo, que coloca como título Assistentes Sociais contra a Higienização Social. Né, e subtítulo Cracolândia é tema de debate em São Paulo. Né. E aí, nessa matéria, né, fica muito evidente, né, um posicionamento do CRES em todos os espaços, né, que é contrário a um movimento que vem ocorrendo em São Paulo e em diversas outras cidades, né, desde os mega-eventos e um movimento que já ocorreu no passado, né, de desocupação do território, de intervenção violenta com os usuários das políticas sociais. Né, e o CRES vem se colocando contrário a esse posicionamento, né, por entender o acúmulo que a categoria dos assistentes sociais tem, né, por entender que não é possível legitimar, né, essa visão conservadora, essa cultura manicomial, né, no nosso cotidiano de trabalho, e por entender, né, a defesa dos direitos humanos, né, e da liberdade, né, como princípios éticos centrais. Então, muito me alegra compor uma mesa, né, numa atividade de um conselho com esse direcionamento, né, que precisa ser o direcionamento também dos profissionais no seu campo de trabalho, né, e do conjunto Cefes-CRES. Né. Queria, assim, já de início, né, convidar todos vocês que estão aqui, né, para participarem do Seminário Nacional sobre o Trabalho do Assistente Social na Política de Drogas e na Saúde Mental. O seminário vai ocorrer nos dias 29 e 30 de maio, em Brasília. Né. É uma deliberação da categoria no Encontro Nacional Cefes-CRES, que ocorreu em 2017. Né. Esse encontro aqui hoje, né, as etapas estaduais e as etapas nos núcleos, né, também complementam essa deliberação de modo importante. Né. Então, dizer que a gente quer contar com a presença de vocês e com os diálogos, né, nessa etapa nacional também. Né. E, bem, começar um pouco, né, a falar sobre o trabalho do assistente social, né, na política sobre drogas e na política de saúde mental, né, ele nos impõe falar, né, da saúde pública em geral, né, e da relação entre reforma sanitária e reforma psiquiátrica. Né. Eu não vou aqui, né, fazer uma exposição exaustiva, né, sobre esses dois movimentos, né, mas sinalizar que eles não se separam. Né, sinalizar que ambos apontam para um novo modelo de atenção em saúde, né,
elas não apontam para nenhuma perspectiva de humanização, né, do modelo manicomial existente no passado, né? Não acha que é possível, né, humanizar práticas medicamentosas, práticas normalizadoras, né, práticas restritivas de liberdade, né? Tanto o movimento de reforma sanitária como o movimento de reforma psiquiátrica, né, aponta para a defesa da liberdade e da autonomia dos usuários e dos profissionais, né, na construção cotidiana do trabalho, né, e do processo saúde e doença, né? Esses dois movimentos apontam também, né, para compreensão importante de que, né, apesar das limitações, né, inerentes a uma reforma, né, essas duas propostas estão nitidamente articuladas com um projeto societário de superação das relações sociais capitalistas, né? Ao propor a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica inspiradas nas experiências italianas, né, tinha-se muito nítidos os seus limites, né, por se tratar de reformas e por se tratar de movimentos que aconteciam no solo de sociedades sob relações sociais capitalistas, desiguais, né, baseadas na propriedade e na apropriação privada, né, do que é trabalhado socialmente, né? Então, além dessas limitações que já se sabia, né, lida-se cotidianamente com diversas disputas, né, desde a década de 70 para 80, né, quando esses movimentos conseguiram maiores êxitos no Brasil, né, essas disputas estão presentes, né, e é uma disputa com o campo conservador, como já foi muito bem colocado, né, pela Priscila, mas é também uma disputa, né, e que eu acho que não está fora da disputa que a Priscila coloca, né, que é uma disputa entre capital e trabalho. Né? É essa disputa que está colocada quando a gente fala na disputa de projetos no âmbito da saúde mental e da política de drogas. Né? Uma disputa para que grupos privados possam continuar se apropriando do fundo público, né? E para que, no momento de crise, né, estrutural do capital, crises mundiais, como foram muito bem sinalizadas na mesa de abertura, né, pelos companheiros que aqui estiveram, né, a política de saúde, né, juntamente com a política de educação, né, para citar os exemplos das que eu acho que vem sofrendo maior repercussão disso, vem sendo vistos como campos de lucratividade importante para o capital, tá? E também como campos, né, propícios à financiarização, tá? Via ações de planos de saúde, né, via fundos privados. Tá? Então, esse é um elemento importante para a gente colocar. Né? A gente não está falando só, né, de disputas de vontades, né, de ideias. A gente está falando de interesses que são estruturantes da nossa sociedade, né, que continuam presentes, ainda que com diferentes nuances, ainda que com tentativas de amenizar ou de renomear, né, velhas propostas. Tá? Na saúde mental, a gente vai ter alguns marcos recentes dessa disputa, né, entre o campo privado, que é também conservador, né, mas poderiam estar diferenciados, né, no caso, eles estão juntos, que foi a aprovação, né, em 2010, na Conferência de Saúde Mental, de que as comunidades terapêuticas fariam parte da rede de apoio à saúde mental, né? Coisa que não estava previsto na legislação, na Política Nacional de Saúde Mental. Né? Esse foi um primeiro, né, grande ataque sofrido. E, em seguida, né, veio a questão das internações compulsórias, né, ditas involuntárias, mas são, de fato, compulsórias, né, o plano do crack e diversas outras medidas de cunho conservador. Né.
a Procuradoria de Direitos de Cidadão, né, o Ministério Público, diversas entidades vinham lutando contra esse avanço, né, do setor privado na saúde mental, com vitórias em seguida derrotas, seguidas de novas vitórias e novas derrotas, né, em um movimento de luta contínua, né, e na atual conjuntura que a gente vive, né, com um governo que vem acelerando as contrarreformas e as medidas regressivas. Veja, essas medidas já estavam colocadas nos governos anteriores, né? Elas já estavam colocadas, inclusive, nos governos do dito Partido dos Trabalhadores, né? Mas o que ocorre, de fato, é uma aceleração, né, da implementação dessas medidas, do ritmo, da celeridade com que elas vêm sendo implementadas agora no governo Temer, né? E na Secretaria de Saúde Mental, com Quirino à frente, né, a gente tem, né, em 2017, propostas de mudança na política de saúde mental, né, uma resolução que, em dezembro de 2017, foi aprovada na Comissão Intergestora Tripartite, né, uma comissão composta por gestores, sem a participação, né, e sem a discussão com trabalhadores, com o Conselho Nacional de Saúde, com o movimento de luta antimanicomial, com diversos outros movimentos e entidades que estão nas lutas, nas formulações e na resistência a esses retrocessos, né. Então, nesse espaço, né, foi aprovada algumas alterações, né, eu vou citar 3 delas, importantes, né, que é a criação de uma rede ambulatorial de saúde mental, o aumento de recursos, né, para hospitais psiquiátricos, e aí é colocada